Estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje falando com o professor Renato Ramos da Silva. Ele é coordenador do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Nossa conversa de hoje é sobre fenômenos climáticos e meteorológicos. Neste terceiro e último bloco, professor, eu queria abordar aí dois fenômenos, ou seja, dois momentos, né, que praticamente acredito que os fenômenos foram parecidos. O do sul da ilha, tivemos aí um ciclone no final de 2016, dezembro, e em São José agora no começo de 2017. Tivemos aí fortes tempestades, rajadas de vento, e eu queria que você falasse um pouquinho desses dois eventos aí. Eles são eventos, eu diria, programados ou surgiram assim de repente e pegaram o pessoal, pelo menos os especialistas, no contrapé, como diz na gíria, né? Nós estamos então nessa região aqui de transição, né? Então passam ciclones aqui muito fortes para essa região, né? Então em dezembro nós tivemos aí um ciclone extratropical que estava aqui bem na costa de Santa Catarina, né? Então aquele movimento do ciclone no sentido aí do ponteiro dos relógios, ele trouxe ventos de sul muito fortes na costa, né? Associado então com a chuva que sempre traz as rajadas, né? Então a combinação aí dessas rajadas das chuvas com a presença do ciclone, né? Produziu ventos muito fortes, né? Que causou muitos estragos aqui na região da ilha de Santa Catarina, né? Nós temos também eventos como tornados, né? Tivemos lá o tornado de Xanxerê, tivemos aí, né, tornados aí no sul também, né? E você lembrou exatamente, eu acho que um evento aí que até hoje é lembrado, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, que foi o furacão Catarina, né? O furacão Catarina, né, que atingiu é um ali ciclone, a região né? sul, Criciúma ali praticamente ficou destruída, né? Então, o furacão Catarina causou muitos estragos, né? Ele é um fenômeno meteorológico que ocorre muito no hemisfério norte, né, na região do Atlântico Norte, e aquele, em 2004, ocorreu no Atlântico Sul. Tá? Então, houve aí vários estudos, né, para tentar entender o furacão Catarina, né, que é também um tipo de um ciclone, né, extratropical, que então produziu todos esses estragos, né? Agora, professor, dentro da questão científica, né, vocês que estudam, que trabalham com estatísticas, né, até eu lembro que se levantou na época a possível, eu diria assim, um evento que pode se repetir. Então, ele aconteceu, foi 2000, eu não lembro, acho que 2002, 2003, uma coisa assim. E aí as pessoas na época, o leigo principalmente, se aconteceu agora, a partir desse momento, ele pode acontecer nos próximos anos. Tem uma sequência. E pelo contrário, não aconteceu. Agora, isso é possível se repetir em certa época? Isso é possível, né? Porque nós estamos aí tendo aí as mudanças climáticas, né? Então tudo é possível, né? Uhum. Então, cientificamente, o que nós estamos fazendo na universidade é entender melhor esses fenômenos, né? Santa Catarina tem aí furacões, tornados, tempestades de neve, muitas coisas acontecem aqui no nosso estado. Então, a universidade se propôs a formação de pessoas para entender melhor esses fenômenos, né? Então, o curso de graduação, ele se preocupa, além de formar o profissional em meteorologia, também entender cientificamente o que está acontecendo, né? Isso aí está avançando agora com o novo mestrado profissional em desastres naturais, né? Que teve início no ano passado, né? Que envolve meteorologistas, oceanógrafos, geólogos, várias pessoas da universidade que trabalham então, né? É uma equipe de professores, né, que criou multidisciplinar, que criou esse programa, né? Porque quando você tem uma tempestade, você pode ter chuvas muito fortes e aquilo pode provocar escorregamentos, né? Uhum. Tivemos aquele caso de 2008, né, que provocou muitos escorregamentos na região do Vale do Itajaí e provocou muitas fatalidades, né? Então, entender esses fenômenos é a formação de recursos humanos, né, nessa área. Então, além dos instrumentos, né, das ferramentas, a formação do profissional é fundamental para prever, né, e prevenir
esses possíveis fenômenos, né? Eu acho que a formação né, desses recursos humanos, né, que a gente fala, é a parte mais importante de todo esse processo, né? Porque se você tem aí dados de radar, dados de satélite, toda essa informação, se você não tiver um profissional bem qualificado para entender esses dados, não adianta muito. Não adianta ter o carro importado se você não sabe dirigir, né? Exatamente, você precisa entender o que está ali, né, na sua mão, né? A sociedade vai, né, ter ganhos muito grandes se você tiver pessoas capacitadas de olhar esses dados. Agora, professor, eu queria falar em termos de riscos. Como são classificados esses fenômenos? Alto, médio, baixo? Tem um método de classificação? Geralmente, né, a área de meteorologia provê, então, as possíveis consequências de que o fenômeno esteja ocorrendo, né? Você pode ter um fenômeno meteorológico que esteja se formando, né? E baseado em modelos matemáticos, você consegue prever, né, aí as próximas horas, os próximos dias, né? E essa informação, então, é passada, por exemplo, para a Defesa Civil, né? Aí a Defesa Civil, baseado nesses dados, eles, né, emitem alertas, né? Se é um fenômeno que está ocorrendo, né, e tem grande chance de ficar mais forte, né, aí tem os sistemas de alerta, né, que vão ser aí emitidos, né, e vão colocar também a Defesa Civil em prontidão, né? Então tem os alertas de fenômenos moderados, aí médios e um alerta, né, aí de um evento muito forte. Então existe, eu diria, um casamento no bom sentido entre esses especialistas e há uma comunicação, eu diria assim, que vai e vem de maneira simultânea, né? Exatamente. Então, as previsões são passadas, né, para o pessoal da Defesa Civil, mas não só para a Defesa Civil, a área de agricultura também, né, as outras áreas, né? Então, fica a recomendação para, né, acompanhar, né, de perto aí a previsão meteorológica, né? E não só isso, mas também o pessoal de prevenção e de ação, né? Que se a coisa, no caso, pode acontecer, se previne, se está acontecendo, já alerta também Exatamente. Para quem combate mesmo, quem vai para a ação, né? Exatamente. Então, tem aí as áreas de risco, né? Áreas de encostas, né? Então, a Defesa Civil já identifica as possíveis áreas que podem ter problemas aí, né, nas próximas horas e baseado, então, né, na informação meteorológica, podem se organizar para prever o que acontece. Agora, professor, para fechar aqui o nosso programa, eu queria falar um pouquinho da importância das previsões do tempo. Essas previsões aí que são feitas, principalmente com os veículos de comunicação, né? TV, rádio, jornal, quer dizer, todo veículo, o veículo que não tem hoje uma previsão de tempo, já deixa um buraco ali, né? Quer dizer, um telejornal que não tem a previsão do tempo, um rádio jornalismo, ou um jornal impresso, ou um jornal online, que falta, por exemplo, a questão do espaço da previsão do tempo, já fica capenga, né? Como diz. Então, qual é a importância das previsões do tempo? Eles realmente são importantes para a população? O que estamos notando é que as pessoas estão prestando cada vez mais atenção nas previsões meteorológicas. E um dos motivos é que esses fenômenos estão ficando mais frequentes e mais fortes. Então, esse olhar, né, de você pensar o que vai fazer no seu dia, né, se você vai ter uma chuva extrema, né, então você consegue se planejar, né, e tomar ações, né, que possam melhorar ali aquele seu dia, né? Então, eu noto que as pessoas estão prestando bastante atenção nas previsões aí das TVs e dos meios de comunicação. Muito bem, falamos com o professor Renato Ramos da Silva. Ele é coordenador do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso papo hoje foi sobre fenômenos climáticos e meteorológicos. Professor, até uma próxima oportunidade e agradecemos por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Também agradecemos pela sua audiência e até uma próxima edição do UFSC Entrevista.